Tiago 1, 16 até o versículo 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago 1, 16 até o verso 18, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique também a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos que nós estamos a fazer, alicerces da fé, dentro de um tema geral, e no sentido específico, conhecimento de Deus, estudando o seu ser, estudando os seus atributos, ou seja, o ser e os atributos de Deus. Então, nós já tivemos, vamos assim dizer, 6 estudos introdutórios, preliminares, estudos nos quais nós observamos a necessidade e o privilégio de poder conhecer a Deus, estudos nos quais nós já tivemos alguns relances acerca dos significados e das implicações que Deus tem em relação aos seus nomes, às suas formas através das quais Ele se revela. Acabamos de ver, em 2 outros estudos, a triunidade de Deus, ou seja, a manifestação do ser de Deus em 3 pessoas. Então, o que é que a gente vai fazer a partir de hoje? O que é que a gente vai fazer a partir desse estudo? Nós iremos considerar, no seu sentido mais específico, nós iremos considerar, no seu sentido mais detalhado, os atributos de Deus. Os atributos de Deus. E diante disso, nós podemos nos perguntar, diante disso nós podemos nos questionar, mas o que são atributos de Deus? No seu sentido bem geral, no seu sentido bem abrangente, nós podemos definir atributos de Deus como as suas qualidades, as suas virtudes e as suas perfeições. Então, falar em atributos de Deus é referir-se às suas qualidades, as qualidades de Deus, às suas virtudes, as virtudes de Deus e também às suas perfeições. Nós devemos entender, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus, Ele é um ser essencialmente pessoal. E como pessoa que Ele, Deus, é, Ele possui sim qualidades, Ele possui sim virtudes, Ele possui sim características que são específicas de certa forma à sua pessoa e outras que são de certa forma vistas em nossas vidas, como nós veremos um pouco mais adiante. Então, se a gente puder entender, se a gente puder ver os atributos dessa forma, de certa forma já é uma compreensão adequada. Então, quando nós paramos e nos detemos para considerar as virtudes, as qualidades, as perfeições de Deus, nós estamos estudando acerca dos seus atributos. O reverendo Heber Campos, o pai, não o filho, ele defendeu, na verdade, melhor dizendo, ele definiu os atributos de Deus da seguinte forma. Eu achei bem interessante essa definição que ele deu. Ele falou: são as qualidades essenciais, sem as quais Deus ele não pode ser o que ele é, nas quais o ser divino se revela e mediante as quais ele, Deus, é identificado. Achei muito interessante essa definição. Repetindo, atributos de Deus são as qualidades essenciais, sem as quais Deus ele não pode ser aquilo que ele é, nas quais o ser divino ele se revela e mediante as quais o ser divino ele é identificado. Então aqui você tem uma definição mais aprofundada. Então, quando nós estudamos acerca desses atributos, quando nós estudamos acerca dessas qualidades de Deus, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, que existe, vamos assim dizer, uma subdivisão ou 2 categorias através das quais a gente aprende os atributos de Deus. Qual é a primeira classificação? Qual é a primeira divisão? Qual é a primeira categoria desses atributos de Deus? É o que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis. Em outras palavras,
são aquelas virtudes, aquelas perfeições que pertencem única e exclusivamente a Deus. Por isso que a gente chama de atributos incomunicáveis. São perfeições, são qualidades, são virtudes que somente Deus ele possui. E por isso que ele é o Deus distinto, e por isso que ele é o Deus ímpar, e por isso que ele é o Deus singular, que de fato ele é. E aí a gente pode exemplificar de várias formas esses atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus, a saber, a sua imutabilidade, a saber, a sua infinidade, a saber, a sua espiritualidade e outras qualidades que Deus tem e somente Deus ele tem. Por isso nós dizemos que são atributos incomunicáveis. Eles não são comunicados a nós enquanto seres humanos. E aí você vê uma outra divisão ou uma outra categoria também relacionada aos atributos de Deus, que é o que nós chamamos de atributos comunicáveis. Veja que é o oposto, veja que é o contrário. Então, atributos comunicáveis são aquelas qualidades, aquelas virtudes, aquelas características que Deus tem e que, de certa forma, no sentido infinitamente limitada ou limitado, são vistos em nós, enquanto seres humanos. Então, quando Deus ele nos criou, e ele nos criou à sua imagem e semelhança, ele como que transferiu algumas qualidades para nós, qualidades que ele tem, qualidades que ele, Deus, possui. Repito, dentro de uma condição infinitamente menor do que a dele, mas com a sua graça nós fomos feitos dessa maneira. Por exemplo, a bondade. A bondade é um atributo de Deus. Contudo, ele nos fez, ao nos criar, seres bondosos. E, de certa forma, a bondade ela é vista em nossas vidas, mesmo que de maneira defeituosa, mesmo que de maneira limitada, mas a gente não pode deixar de ver esse traço divino com o qual nós fomos feitos. Mas não só a bondade, a misericórdia, o amor, a compaixão, a sabedoria. Então, são virtudes que nós temos e, de certa forma, são virtudes derivadas da pessoa de Deus. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, nos dotou com determinados atributos, com determinadas qualidades que ele tem, para que assim também a gente pudesse manifestar a sua pessoa, o seu ser, mesmo que de maneira defeituosa, mesmo que de maneira limitada em relação às nossas vidas. Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós vamos deter a nossa atenção em um desses atributos de Deus, no sentido específico, em um dos seus atributos incomunicáveis, ou seja, qualidade que somente Deus tem, qualidade que somente Deus possui. E qual vai ser esse atributo? Qual vai ser essa característica? Qual vai ser essa perfeição de Deus que nós iremos considerá-la na nossa aula na manhã de hoje? Hoje a gente vai trabalhar um pouco acerca da imutabilidade de Deus. A gente vai ver Deus como um ser imutável. De certa forma, foi essa a visão que Isaías, lá em Isaías 26, versículo 4, ele passou em relação a Deus. Ou seja, lá em Isaías 26, 4, que foi o texto que a gente recitou e que a gente vai recitar no final da nossa escola bíblica dominical, ele se refere a Deus como uma rocha, mas não como qualquer rocha. Isaías, ele se refere a Deus como uma rocha que é eterna. E na medida em que ele usou essa expressão e que ele aplicou essa expressão a Deus, ele quis passar justamente essa mensagem. Ele quis passar essa verdade de Deus ser aquele ser no qual nós temos firmeza, no qual nós temos segurança, no qual nós temos proteção, porque ele não muda, ele não varia, ele não se altera, ele não se transforma. Em termos gerais, imutabilidade é isso, é Deus ser aquilo que ele sempre foi e ele vai ser aquilo que ele eternamente será. Então, Deus, ele é imutável. E a gente vai ver que existe essa diferença entre Deus e nós. É justamente por causa disso que esse atributo, ele está na categoria dos atributos incomunicáveis de Deus. Somente Deus, ele é imutável.
Somente Deus, ele não muda. Somente Deus, ele não se transforma. Então, por isso, repito, que nós colocamos esse atributo nessa primeira categoria dos atributos incomunicáveis de Deus. Então, o título da nossa aula, na manhã de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, é Rocha Eterna, o Deus imutável. Rocha eterna, o Deus imutável. Então, a gente vai ver uma definição do que seja imutabilidade de Deus. A gente vai trabalhar algumas evidências bíblicas que comprovam essa imutabilidade. A gente vai ver, no segundo momento, alguns aspectos que estão relacionados à imutabilidade de Deus. E, por fim, a gente vai procurar ver alguns textos que, aparentemente, dão a entender que Deus ele muda, que Deus ele se transforma, que Deus ele se modifica. E a gente vai ver que não é bem assim, e a gente vai explicá-los à luz das Escrituras Sagradas. E aí no final a gente vai fazer uma aplicação, pelo menos duas, para que assim a gente possa se apropriar desse ensino no seu sentido mais particular em relação às nossas vidas. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Antes da gente avançar, ficou claro aquilo que nós estamos considerando na manhã de hoje? Então, repetindo, nós estamos considerando a parte dos nossos estudos que tratarão sobre os atributos de Deus, que são as suas qualidades, que são as suas perfeições, que são as suas virtudes. Dentro disso, esses atributos, eles se subdividem em dois grupos: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem exclusivamente a Deus, exclusivamente ao Senhor, e nós não detemos desses atributos. Por outro lado, os atributos comunicáveis são aqueles que, de certa medida, Deus, ao nos criar, Ele nos deu essas virtudes, essas qualidades em relação às nossas vidas. Então, hoje, a gente vai trabalhar um dos atributos incomunicáveis, a sua imutabilidade. Ou seja, nós vamos considerar Deus como a nossa rocha, mas não como qualquer rocha. A gente vai estudar a pessoa de Deus como a nossa rocha e rocha eterna. Então, em resumo, foi isso que nós vimos aqui nessa parte introdutória. Então, antes da gente avançar, há alguma pergunta, há alguma observação dessa palavra inicial que nós acabamos de dar? Ficou tudo bem entendido e esclarecido? Sim ou não? Veja que sim fraco de Torá. Sim ou não? Já deu uma melhorada. Não foi muito não, mas já deu uma melhorada. Então, vou partir do pressuposto que os irmãos entenderam, que os irmãos compreenderam. Então, vamos lá. Seguindo a nossa aula. Definição de imutabilidade. Definição de imutabilidade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos definir a imutabilidade de Deus como aquela perfeição que Deus possui, aquela virtude que Deus ele detém, por meio da qual ele, Deus, se despoja, se desfaz de toda e qualquer mudança, seja em relação ao seu ser, seja em relação aos seus decretos, seja em relação às suas promessas. Então, quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos no Senhor, a gente deve ter, meus irmãos, a gente deve possuir, minhas irmãs, esse entendimento, essa perspectiva. O nosso Deus não é qualquer Deus, Ele é o Deus imutável. Então, Ele não muda no seu próprio ser, na sua própria pessoa. Ele não muda nos decretos que Ele determina para o cumprimento da sua vontade. Ele não muda nas promessas que Ele soberanamente faz, inclusive promessas relacionadas à nossa vida. E por que nós entendemos que Deus é assim? E por que nós temos essa compreensão desse atributo de Deus, ou seja, a sua imutabilidade? Porque Deus, meus irmãos, porque Deus, minhas irmãs, Ele é o ser completamente perfeito em si mesmo. Deus, Ele não muda para melhor. Deus, Ele não piora para pior, vamos assim dizer. Ele é eternamente perfeito. Não existe mudança, não existe transformação, não existe qualquer variação, a mínima que seja,
quando você considera a pessoa de Deus. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente, durante a sua existência eterna, no sentido mais pleno, no sentido mais absoluto. É diferente do que acontece em relação a nós, seres humanos. É diferente, por exemplo, de leis que regem a natureza. Se você for considerar, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica, o que é que ela defende? O que é que ela mostra? Que tudo está em constante mudança, tudo está em constante alteração. Mas Deus não é assim. Ele está acima dessas regras, dessas normas, dentro do campo físico. E ele não sofre em seu ser, repito, a menor mudança, a menor alteração que seja. Fica mais fácil, meus irmãos, fica mais fácil, minhas irmãs, da gente entender essa questão da imutabilidade de Deus, quando você começa a considerar aquilo que nós somos enquanto pessoas, aquilo que nós somos enquanto seres humanos. Não sei se você já percebeu, não sei se você já notou, mas nós, enquanto seres humanos, estamos continuamente em transformação, estamos continuamente em mudança. A gente muda no sentido físico, porque a gente nasce, cresce, se desenvolve e depois meio que definha em relação ao aspecto físico. A gente muda no que diz respeito às questões emocionais. Muitas vezes amamos uma pessoa, deixamos de amá-la, muitas vezes não gostamos de uma pessoa, depois passamos a gostar. Então existem essas mudanças, vamos assim dizer, emocionais em nossas vidas. Nós mudamos no sentido intelectual, nascemos e como bebês não temos discernimento, mas na medida em que o tempo vai passando, a gente vai adquirindo um senso das coisas, a razão, e depois a gente vai desenvolvendo todo o conhecimento que Deus, pela sua graça, nos concede conhecer. A gente muda no sentido espiritual, porque no nosso caso, especificamente falando, nós nascemos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Deus, pela sua graça, nos salvou, nos transformou, e hoje, em termos espirituais, nós vivemos uma realidade completamente diferente da realidade que nós vivíamos antes de termos a Cristo como Salvador da nossa vida. Então, olhar para o ser humano é perceber um ser extremamente mutável. Então Deus é o contrário disso. Deus, ele é o oposto disso. Ele não muda, não muda e não muda jamais. E aí quando a gente faz essa defesa, quando a gente faz essas declarações relacionadas a Deus, que ele é imutável, que a imutabilidade é uma das suas características, que a imutabilidade é um dos seus atributos, a gente faz, meus irmãos, minhas irmãs, baseado naquilo que nos ensina a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Então, nós podemos aqui abrir, ler, conferir vários textos, não só do Antigo, mas também textos do Novo Testamento que apontam e confirmam essa realidade da imutabilidade de Deus. Contudo, eu vou me deter apenas a 2 textos em amor ao tempo. Um texto no Antigo, um texto no Novo Testamento, que vão comprovar que, de fato, que Deus ele é imutável. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá, vamos conferir nesses textos. Abram aí, em primeiro lugar, o livro de Salmos, Salmo de número 102. Salmo de número 102. A gente vai ler 2 versos dentro desse salmo, o versículo 26 e o versículo 27. Isso, Salmo 102, versículo 26 e versículo 27. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar do 24 para a gente entender o que o salmista está falando aqui, fica mais fácil. Salmo 102, versos 24 e 25, e depois o 26 e o 27, muito embora, nesses 2 últimos é que nós queríamos firmar aqui a nossa ideia. Olhem só o que nos diz aqui o salmista. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. A gente não sabe de fato o que o salmista estava padecendo, mas ele estava com receio de Deus tirar da sua existência terrena, levá-lo para a eternidade. E ele pede a Deus que isso não acontecesse. E ele segue, versículo 25. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra,
os céus são obras das tuas mãos. Então ele faz a menção de Deus ter criado os céus, ele faz menção de Deus ter criado a terra. E olha só o que ele fala em relação aos céus, em relação à terra. Olha só, versículo 26. Eles, o céu e a terra, perecerão. Mas veja, mas tu, referindo-se a Deus, permaneces. Ele continua, todos eles, os céus, a terra, envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. E olha que faz tempo que o céu é céu, e olha que faz tempo que a terra é terra, mas eles estão sujeitos à mudança, eles estão sujeitos à alteração, e de fato estão. Agora, referindo-se a Deus, olha só como o salmista se expressa, no versículo 27, olha só o que ele diz: tu, porém, diferentemente dos céus e da terra que passam, que mudam, ele segue, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então você vê ele falando de Deus dentro da sua eternidade, os anos de Deus jamais terão fim, e ele fala acerca da imutabilidade de Deus, porque ele se refere na parte inicial do versículo 7, tu és sempre o mesmo. É diferente, meus irmãos, o que acontece comigo, o que acontece com você. A gente muda, foi aquilo que eu falei agora há pouco, mudamos no sentido físico, mudamos no sentido emocional, mudamos no sentido intelectual, mudamos no sentido espiritual, mas Deus não, Ele é sempre o mesmo, Ele não muda, não se altera, jamais, eternamente. Deus é o que Ele sempre foi, eternamente. Deus é aquilo que Ele sempre foi. Então veja, que aqui no Antigo Testamento, de forma específica, aqui no Salmo 102, você percebe a crença que o salmista tinha em Deus como Deus imutável. Ele falava, defendia a imutabilidade de Deus. Mas é só no Antigo Testamento que nós encontramos esse ensino? É só no Antigo Testamento que nós encontramos essa verdade? Não, muito pelo contrário. Quando a gente vai para um Novo Testamento, a gente percebe que essa mesma verdade, ela também é lá defendida. Vamos voltar para o texto que nós lemos agora há pouco, na abertura da nossa escola bíblica dominical. Abram, por favor, livro de Tiago, mais uma vez, capítulo 1, e olha só, no versículo 17, o que é que Tiago fala em relação a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Aqui só são dois exemplos, em amor ao tempo, mas a gente podia ler muitas outras passagens que iriam indicar a mesma coisa. Tiago 1, versículo 16, em especial o versículo 17. Todos abriram? Todos abriram? Beleza. Olha só o que diz aqui, ó, versículo 16. Tiago 1, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, nessa primeira parte, Tiago está defendendo o quê? Que tudo que é bom, que tudo que é virtuoso não é aqui da terra, é lá do céu. Não tem origem nos seres humanos, tem origem no próprio Deus. E quem é esse Deus que é bondoso em essência? E quem é esse Deus que nos dá das suas dádivas, das suas bênçãos? Como é que Tiago se refere especificamente a esse Deus? Olhem só, no restante do versículo 17, Tiago dizendo, olha só, em relação a Deus, em quem, veja, não pode existir variação ou sombra de mudança, não tem nem sombra de mudança, não tem variação. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Porque quando você associa esses dois ensinamentos que Tiago aqui nos dá no versículo 17, que Deus ele é essencialmente bom e que Deus ele não muda, ele não passa por qualquer variação, por qualquer sombra de mudança, qual é a conclusão a que você chegará? Que Deus é bondoso sempre, eternamente sempre, e que Ele nunca vai mudar essa característica que faz parte do seu ser, conforme nós veremos um pouco mais adiante. Então, quando nós dizemos que Deus ele é bom, quando nós afirmamos que Deus ele é bondoso, nós estamos dizendo que Deus ele é eternamente bondoso e que a sua bondade ela nunca terá fim.
é uma bondade perfeita. Ela nem pode melhorar, ela nem pode piorar. Ele já é bondoso no seu sentido mais supremo, no seu sentido mais completo, no seu sentido mais exato, e que a mente humana não consegue conceber isso dentro da sua essência. Então, falar de Deus é falar de Deus como Deus imutável, o Deus que não muda. E a gente viu isso, não só no livro de Salmos, mas também nós acabamos de ver isso aqui nessa passagem de Tiago. Então veja, nós já fizemos a parte introdutória do nosso estudo, considerando os atributos, a sua divisão, chamando a atenção para o atributo que nós estamos a estudar, que é a imutabilidade de Deus. Agora, a gente acabou de ver uma definição do que seja Deus como sendo o Deus imutável. Na prática, significa dizer que Deus ele não muda quanto ao seu ser, ele não muda quanto aos seus decretos, ele não muda quanto às suas promessas, porque em si ele já é o ser perfeito que ele é. Ele não admite mudanças em seu ser. Você não pode melhorar, você não pode piorar, diferentemente do que acontece conosco. Deus, ele é, repito, aquilo que ele sempre foi. Na prática, é isso que nós devemos entender acerca da imutabilidade de Deus. Então, em segundo lugar, aspectos da imutabilidade de Deus. Ou seja, em que termos, meus irmãos, ou em quais termos, meus irmãos, Deus ele não muda? De certa forma, a gente já viu isso quando a gente definiu o que seja imutabilidade. Deus ele não muda em relação aos seus decretos, Deus ele não muda em relação às suas promessas, Deus ele não muda em relação ao seu ser. Mas aí fica a pergunta, aí fica a indagação, mas será que tem isso na Bíblia? Será que a gente pode enxergar? Será que a gente pode ver? Na verdade, será que a gente pode crer que Deus é assim? Ele não muda naquilo que ele decreta, ele não muda naquilo que ele promete, ele não muda naquilo que ele é essencialmente dentro do seu ser. Sim. E vamos ver cada um desses três aspectos e os seus desdobramentos práticos para as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, ele é imutável dentro dos seus decretos. Deus, ele é imutável dentro dos seus decretos. O que são decretos quando aplicados a Deus? O que são decretos divinos, como a gente gosta de dizer, como a gente gosta de falar? Tem a ver, meus irmãos, minhas irmãs, com o propósito que Deus definiu para todas as coisas, para toda a sua criação. Repito, quer seja a criação no sentido espiritual, quer seja a criação no sentido material. A gente não vive, meus irmãos, minhas irmãs, ao sabor das circunstâncias. A gente não vive uma incerteza quanto àquilo que vai suceder à nossa vida no dia da manhã ou daqui a um minuto. Não! A gente deve partir do pressuposto, a gente deve partir da realidade, de acordo com o ensino da palavra de Deus, que Deus ele tem decretado tudo aquilo que vai suceder em nossa vida. E quando foi que Deus ele fez isso? Quando foi que Deus decretou todas as coisas relacionadas à nossa vida? No tempo, quando elas estavam acontecendo? Não. Deus, ele decretou cada uma dessas coisas desde toda a eternidade, quando ainda nem nós existimos. Na verdade, quando nada existia ainda. Quer ser no mundo físico, quer ser no mundo espiritual. E pasmem, esse decreto, essa determinação, esse propósito que Deus tem em relação a todas as coisas, isso não vai mudar jamais. Deus ele vai cumprir cabalmente tudo aquilo que ele se propôs a fazer, tudo aquilo que ele decretou. Mas tem isso base nas Escrituras? Tem isso base na palavra do Senhor? Sim. Abram aí, por favor, meus irmãos. Vou usar só o livro de Isaías, para a gente não se estender muito. Abram aí, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Vamos ver o versículo 24 e o versículo 27 de Isaías 14. Não, Isaías 14, aí o versículo 24
e também o versículo 27, ok? Já a gente vai para o 46, Jonatas. Já. Segura aí. Já a gente chega lá. Ok? Todo mundo abriu? Olha só, meus irmãos. Olha só, minhas irmãs. O que Deus aqui nos ensina. Veja. Jurou quem? O Senhor dos Exércitos, dizendo: olha só. Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Muda o propósito de Deus? Não. Jamais, jamais, jamais. É por isso que a gente não adianta se desesperar com as coisas, meus irmãos. O que Deus tem determinado para nós vai acontecer. Vai acontecer. Não tem nada que mude esse propósito de Deus. Nada. Absolutamente nada. Olha só o versículo 27. Olha como é mais contundente. Na sequência do texto aqui, o profeta, ele diz, ó: porque o Senhor dos Exércitos, veja, o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém, 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 ninguém. Aí fica a pergunta: mas por que Deus faz isso? Porque Ele tem essa garantia. Porque Ele é tão enfático nesse fato. Meus irmãos, porque Deus, Ele não só determina as coisas que vão acontecer. Deus, Ele tem todos os meios na palma da sua mão. Às vezes, acontece isso muito na nossa vida. A gente assume compromissos, a gente assume responsabilidades, às vezes até compromissos e responsabilidades que são lícitas. Mas quem garante que a gente vai poder levar a contento aquilo que a gente fala? Quem garante? Amanhã, por exemplo, é feriado, né? E aí você pode até, como de fato eu estou combinando já com a família, de passar um dia diferente. Mas quem pode garantir que eu vou fazer isso? Pode ser que daqui a uma hora eu não esteja mais nem vivo. E aí vai-se embora tudo aquilo que foi falado. Então, diferentemente do que acontece com o ser humano, Deus não. O que Ele fala, Ele cumpre. Por quê? Ele tem todos os meios aqui, ó, na palma da sua mão. A gente não tem. E a gente trabalha sempre dentro dessa imprevisibilidade. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, porque tem que ser sempre assim, porque Ele, se não quiser, pode chorar, não vai mudar, não vai mudar. Então, é por isso que Ele tem, dentro dos seus decretos, essa imutabilidade, porque Ele detém os meios. Um pouco mais adiante, Isaías 46, versículos 9 até o versículo 10. Isaías 46, versículos 9 e também o versículo 10. 4:6, Isaías 4:6. Olha só olha aqui o que o profeta diz: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. O que é que a gente deve lembrar? Das coisas passadas, da antiguidade. E olha que Isaías disse isso há 2.700 anos atrás. 2.700 anos atrás, Isaías já falava isso. O quê? Ele diz que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Por que que Deus é o Deus ímpar? Porque ninguém se assemelha a Ele. Ele fala no versículo 10, olha só o que ele diz: que desde o princípio, veja, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o quê? O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus não muda nos seus decretos. Se Ele resolveu, na eternidade, salvar uma pessoa, meus irmãos, minhas irmãs, nem que seja nos acréscimos, Deus Ele vai fazer isso, como Ele fez ao ladrão na cruz, um dos ladrões na cruz, crucificado com Jesus. Ele morreu ali, ele se salvou antes de morrer, momentos antes, porque estava no propósito de Deus a sua salvação.
Então isso traz paz, isso traz descanso ao nosso coração. Então veja, aspectos da imutabilidade de Deus. Em primeiro lugar, Deus ele é imutável nos seus decretos. Tudo que ele resolve, tudo que ele determina, ele faz, porque ele controla todos os meios. Em segundo lugar, Deus ele é imutável em suas promessas. Em segundo lugar, Deus ele é imutável em suas promessas. Meus irmãos, minhas irmãs, outro aspecto da imutabilidade de Deus diz respeito às suas promessas. Deus, veja, não esqueça disso jamais. Ele nunca, e a gente pode botar aqui caixa alta, ele nunca muda as promessas que ele, Deus, faz em relação ao seu povo. Por quê? Porque essa é uma expressão natural da sua imutabilidade. Vejam aí, por favor, livro de Números capítulo 23. Números capítulo 23. Nas palavras de Balaão, que foi contratado para falar mal do povo de Deus, mas aí Deus deu outra palavra para ele, e aí ele falou uma coisa que é interessante. Números 23, versículo 19. Olha só, Números 23, 19. Quem é Deus em relação àquilo que ele promete? Olha só, quem é Deus em relação àquilo que ele promete? Olha só, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? E aí, meus irmãos? É diferente de mim e de você. A gente promete muita coisa que nunca vai cumprir. A gente é imperfeito no cumprimento das nossas promessas. Às vezes a gente cumpre de maneira tardia, às vezes a gente cumpre de maneira imperfeita, enfim, há uma série de fatores. Mas com Deus não é assim não. O que ele falou, ele vai cumprir. O que ele disse, ele vai fazer. Pode crer, pode crer, pode crer, pode descansar. Aí a grande questão que fica muitas vezes na nossa mente é: mas por que será que Deus é assim? Por que será que ele é fiel no cumprimento das suas promessas? E que ele não muda no cumprimento das suas promessas? Será que é por causa de mim, das minhas virtudes? Será que é por causa de mim, das minhas qualidades? Será que é por causa de mim, da minha bondade, da minha fé? Não, 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 não e não. Deus, ele é fiel a si. É por isso que eu não gosto de uma das letras quando diz que Deus é fiel a mim. Eu gosto mais de dizer que ele é fiel a si. Ele não tem obrigação de me abençoar, até porque eu sou imperfeito e falho. E se ele baseasse nisso, o fato dele ser bondoso para comigo, eu estava perdido. Então Deus ele é fiel a si mesmo, a sua palavra, a sua pessoa, e por isso, movido pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele faz promessas que são inalteráveis. Passa tempo, passa geração, passa estação, mas vai se cumprir aquilo que ele disse, aquilo que ele falou. Olha só, voltando para o texto que a gente leu na leitura devocional, 2 Timóteo. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 2, e aqui não foi combinado não, viu? Foi só harmonização de assunto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Isso aqui muito provavelmente era um dos cânticos que se entoavam na igreja primitiva. Quando a gente vê esses textos que são separadinhos do texto do bloco, é porque muito provavelmente são cânticos. Isso indica que a igreja no Novo Testamento não só cantava salmo, não, cantava outros cantos também. Vamos lá, versículo 13. Na verdade, vamos pegar do versículo 11, né, porque fica melhor a gente pegar a ideia toda aqui de Paulo, né? 2 Timóteo 2, a partir do 11, até a gente chegar no 13, certo? Diz o seguinte, ó, a partir do 11, 2 Timóteo 2, a partir do versículo 11. Fiel é esta palavra. Que palavra? Se morremos com ele, com Jesus, também viveremos com ele. Existe aquilo que nós chamamos de união mística e espiritual do crente com Cristo. Ou seja, nós estamos sempre juntos a partir da obra da salvação. Versículo 12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se nos mantivermos constantes no caminho de Deus, no caminho do Senhor, podemos ter certeza de uma coisa: nós vamos reinar na glória eterna com Jesus Cristo. Se o negamos,
ele por sua vez nos negará. Então, se chegar ao ponto que a gente nega a pessoa de Jesus Cristo, podemos ter certeza de uma coisa: ele também vai nos negar na eternidade. Mas olha só o versículo 13: se somos infiéis, porque cá para nós, quem é que não é infiel na vida com Deus? Quem é que não é infiel na vida com Deus? Mas aí, se Deus dependesse da minha, da sua, da nossa fidelidade para nos abençoar, há muito, meus irmãos, nós já tínhamos perecido. Não depende da nossa fidelidade, depende da fidelidade de Deus. Veja que existe uma diferença. Se a gente nega a Deus, Deus ele vai nos negar. Mas se nós formos infiéis para com Deus, ele não vai ser infiel para conosco, porque a gente não pode ser perfeitamente fiel. Então não depende da gente, depende dele. E aí Paulo continua: se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Na verdade, são três coisas, que Deus ele não pode fazer. Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Deus, ele não pode mentir. Deus, ele não pode pecar. Três coisas que Deus não pode fazer. Ele não nega a si mesmo, ele não mente, ele não peca. O resto ele faz, porque ele pode todas as coisas. Ok? Então veja, Deus ele é imutável nos seus decretos, Deus ele é imutável nas suas promessas, e em terceiro e último lugar, Deus ele é imutável nos seus atributos, nas suas virtudes, nas suas qualidades. Então, quando nós consideramos, meus irmãos, minhas irmãs, as virtudes, as qualidades, as perfeições de Deus, a gente percebe que elas jamais vão sofrer qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de alteração. Se Deus é bom, ele é eternamente bom. Se ele é justo, ele é eternamente e perfeitamente justo. Se ele é bondoso, consequentemente. Então, todos os atributos, todas as qualidades de Deus, elas não mudam. Por exemplo, o amor de Deus. O amor de Deus ele não pode mudar. Veja que é diferente do que acontece muitas vezes com as nossas vidas. Por quê? Hoje a gente ama uma determinada pessoa, amanhã você tem a algeriza daquela pessoa, você não quer nem vê-la na sua frente. E às vezes você explica essa postura que você tem em relação a ela por alguma coisa errada que ela fez com você. Deus não é assim. Ele continua nos amando a despeito das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, porque se dependesse disso para que Deus pudesse nos amar, há muito ele já tinha deixado de nos amar. Olha só o que Jeremias fala, lá no capítulo 31. Abram, por favor. É Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Olha só acerca do amor de Deus, que não muda, não muda, não muda. E não depende de mim, não. E não depende de você, não. Não depende de nenhum de nós, não. Simplesmente ele se propõe a nos amar. Repito, a despeito das nossas falhas. Jeremias 31, versículo 3. E olha que ele fala essas palavras aqui, a sua nação, o seu povo, que ao longo da história não foi fácil. Deu uma dor de cabeça grande para Deus. Quer seja o povo do norte, quer seja o povo do sul, teve que disciplinar ambos os povos, trouxe o povo do sul, deixou para lá o reino do norte, mas mesmo assim, olha só o que Deus diz em relação a essas pessoas, e serve também para nós, Olha só, Jeremias 31, versículo 3. Jeremias 31, versículo 3. Deus diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, o que é que Deus diz? Olha só, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Veja que o amor de Deus ele é um amor eterno. Ele não é um amor temporal. Ele não é um amor baseado em circunstâncias. Ele não é um amor baseado em momentos. Ele independe das circunstâncias, ele independe dos momentos, ele independe do tempo. Por quê? No dizer de Jeremias, o amor de Deus ele é eterno.
Então, Ele ama a mim, Ele ama a você, Ele ama cada um de nós desde toda a eternidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Foi por isso que Ele planejou a nossa redenção desde toda a eternidade, se cumprindo no tempo e que vai ser desfrutada por toda a eternidade. Isso não vai ser mudado, alterado jamais em Deus. Isso é muita coisa, meus irmãos, para nós. Nós não somos merecedores. A grande questão é que muitas vezes a gente não considera, a gente não pensa nessas coisas. E às vezes a gente tem uma visão muito pequena da nossa salvação e de tudo aquilo que esteve envolto na nossa salvação, das motivações que explicam a nossa salvação, sobretudo o amor eterno de Deus. Porque comece a pensar, comece a considerar, comece a refletir um pouco acerca disso. O que será, meus irmãos? O que será, minhas irmãs, que levou Deus a nos amar, a nos enxergar desde toda a eternidade, no seu sentido particular, no seu sentido pessoal, cada um de nós, e dizer: eu amo, eu amo, eu amo, e por isso executou, planejou e definiu o plano de salvação. Então, com amor eterno. Mas não só isso. Em segundo lugar, foi aquilo que o presbítero Mário falou. Deus, Ele não muda em relação ao seu ser, e não só quanto à questão do seu amor, mas também em relação à sua misericórdia. O que é misericórdia, meus irmãos? O que é misericórdia, minhas irmãs? No seu sentido prático, é Deus deixar de dar aquilo que a gente merece. E o que é que a gente merece? Em decorrência, como resultado dos nossos pecados, das nossas transgressões, o que é que eu, você, todos nós merecemos? Juízo, juízo, juízo. Mas aí Deus disse não, e é por isso que Ele é misericordioso. Na verdade, aqui existe um contraste, que fica fácil de você entender o que seja graça e o que seja misericórdia. Graça é Deus dar aquilo que a gente não merece. Misericórdia é Deus deixar de dar aquilo que a gente merece. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque a misericórdia de Deus, ela é eterna, ela não muda. Porque se mudasse, pós-salvação, no primeiro pecado que porventura nós viéssemos a cometer, nós já estávamos sujeitos a receber o juízo divino. E é por isso que estamos aqui. Porque a misericórdia de Deus, ela é imutável, ela não muda. Esse texto aí que o presbítero Mário citou, né, de Malaquias 3,6, por isso que eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos, é uma comprovação dessa misericórdia de Deus, que é imutável. Mas não só isso, só para reforçar mais, Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Isso. Não sermos? Se renovam toda manhã. Salvo engano, ele diz que dura para sempre, né? Não é? Isso, também, confirma isso, muito bem. Jeremias, Lamentações de Jeremias 3, né? 3:22, né? Isso, exatamente. E no Salmo 100, versículo 5, olha só, o que o salmista também fala acerca dessa misericórdia contínua perene de Deus, baseada justamente na sua imutabilidade, porque Deus, ele não muda em relação ao seu ser, por isso que ele é misericordioso, sempre, sempre, sempre e continuamente com relação a cada uma das nossas vidas. Salmo 100, versículo 5, olha só. Porque o Senhor é bom, veja, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, minhas irmãs. Nós somos fruto dessa misericórdia de Deus, por isso nós estamos aqui nessa manhã de hoje. Então, o que foi que nós vimos até aqui? A gente introduziu essa parte do nosso estudo que vai tratar sobre os atributos, as qualidades de Deus, dentro da sua subdivisão, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Em relação aos incomunicáveis, nós começamos a ver a sua imutabilidade, que é o fato de Deus não mudar, quer seja no seu ser, quer seja nos seus decretos, quer seja nas suas promessas. Nós vimos esses três aspectos sendo comprovados a partir do ensinamento da palavra,
que Deus ele não muda quanto àquilo que ele promete, que Deus ele não muda quanto àquilo que ele decreta e que Deus não muda quanto àquilo que ele é, seja o seu amor, seja a sua misericórdia. Em terceiro lugar, o que é que nós iríamos ver na manhã de hoje? Porque já tocou e não vai dar tempo. A gente vai considerar, não hoje, mas semana que vem, aparentes mudanças em Deus. Porque nós dissemos que Deus ele não é homem para que se arrependa, não é filho do homem para que mude. Muito embora a gente vê vários textos onde é dito que Deus se arrependeu de ter feito a geração antes do dilúvio, se arrependeu de ter constituído Saul como o rei de Israel, que ele mudou a sorte de Ezequias lá em Isaías capítulo 38. Como é que a gente vai explicar todas essas coisas? Semana que vem a gente vai ver tudo isso com a graça de Deus. Pensava que ia dar tempo de fazer tudo isso hoje, mas aí um grande engano. Isso prova que aquilo que a gente decreta não leva a contento, porque existem muitas coisas que mudam o nosso propósito. Mas eu queria fechar essa lição pelo menos com uma aplicação. Semana que vem eu dou uma outra aplicação. O que é que tudo isso implica para as nossas vidas? Quais são os desdobramentos práticos para as nossas vidas? Entender, crer, saber que Deus ele é imutável. Pelo menos uma coisa, meus irmãos. Pelo menos uma coisa, minhas irmãs. Ou seja, que eu, que você, que todos nós tenhamos na imutabilidade de Deus uma fonte. E que fonte? Uma fonte de conforto, uma fonte de esperança, uma fonte de encorajamento, uma fonte de força para a nossa vida. Repetindo, que nós tenhamos na nossa crença acerca da imutabilidade de Deus uma fonte de conforto, uma fonte de esperança, uma fonte de encorajamento, uma fonte de força, porque afinal de contas, meus irmãos, não é fácil a gente viver nessa vida que a gente vive. Quantas coisas nos acontecem? Tribulações, tentações, fraquezas, lutas, e a gente vive meio que numa situação, pelo menos humanamente falando, instável, apreensivo, quanto ao nosso futuro, quanto ao que vai acontecer conosco, o que será que vai se dar em relação à minha vida. Então, quando você estiver andando por esse caminho das incertezas, das dores, das dúvidas, pense nisso. Você serve a um Deus que é imutável. Você serve a um Deus que não muda. Você serve a um Deus que não passa por qualquer variação de mudança. Aquilo que Ele decretou, Ele vai cumprir. Se Ele decretou a sua salvação, pode ter certeza de uma coisa: você vai ter a consumação da sua salvação. Não importa o percurso que você tenha que fazer, não importa a viagem atribulada que você tenha que realizar, mas de uma coisa tenha certeza: você vai chegar no porto seguro da sua salvação, porque Deus determinou a sua redenção. Muitas vezes a gente vive nessa vida e fica apreensivo, conforme nós falamos. Tantas dificuldades, tantos problemas, tantas adversidades, mas Deus ele prometeu, dentre várias coisas, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus ele não muda, meus irmãos. Deus ele não muda, minhas irmãs, em relação à sua promessa. Ele não prometeu, Ele não disse, Ele não falou. Creia, descanse, peça para que Deus esteja internalizando isso no seu coração e siga adiante na sua vida, que não é fácil, mas lembre-se, Deus ele é a nossa rocha, não qualquer rocha, a nossa rocha eterna, na qual nós podemos nos firmar hoje e para sempre. Então não duvide do amor de Deus, não duvide da sua misericórdia, não duvide da sua bondade, não duvide da sua graça, não duvide de nada em relação ao seu ser, porque Deus ele é o mesmo. Eu, você, todos nós mudamos, mas o nosso Deus, ele não muda jamais. Se ele é bom,
Ele é inalteravelmente bom. Ele é eternamente bom. Ele é essencialmente bom. E não tem nada que faça mudar essa característica da natureza do nosso Deus. Então, ponha a sua fé nele. Então, descanse nele. Então, se conforte nele e siga adiante até o cumprimento do seu plano relacionado à sua vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos abençoe até aqui e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Em o nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém.